Evangelho de Mateus, capítulo 5. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome. Diga mais uma vez: digno, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Por quê? Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, diga alegria de toda a terra. Diga: grande é o Senhor, grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória. Diga: que nos ajuda contra o inimigo. Diga: por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Diga: e agradecer-te por tua obra. Confiamos em teu infinito amor. Diga: pois só tu és o Deus eterno. Isso é. Mais uma vez, diga: queremos o teu nome engrandecer. E se você quer isso, cante alto: queremos o teu nome engrandecer. Diga: confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno. Em espírito e em verdade te adoramos, em espírito e em verdade te adoramos. Diga: Rei dos Reis.
E Senhor, te entregamos o nosso viver. Diga mais uma vez: Rei dos Reis. Te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci. Digo, o meu prazer, meu prazer é estar. Diga onde? Nos átrios do Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Oh, aleluia. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar. Bendito seja o teu nome. Basta somente esperar. Declare isso. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Há uma glória nesse lugar. Bendito seja quando Ele estende as suas mãos. É o que pura fé? Diga. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Diga, não importa. Porque diga. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos. Ele abre as portas. Diga Ele trabalha. Olha Ele trabalhando aí na tua vida. Erga suas mãos. Com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Bendito seja quando Ele fica. É porque trabalha em mim, Jesus, nessa manhã. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Eu quero declarar que Ele já está fazendo na tua vida. Quando Ele estende, é o que? Diga, é a hora. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Diga, não importa.
Diga: Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo caminho, tirando os espinhos, ordena os anjos. Diga: Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo. Erga suas mãos, sua bênção chegou, com muito louvor. Escute o que diz a palavra do Senhor. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: nós falamos sobre o começo desse capítulo, nessa jornada de ensino que nós estamos dando o tema de Feliz no Simples. Eu vim até de calça jeans e camiseta e teve alguns irmãos que começaram a gostar desse estilo e alguns pastores também, mas eu já mudei essa realidade em nome de Jesus e já voltamos para a nossa programação normal. Mas nós falamos sobre 3 movimentos que acontecem nos 2 primeiros versículos desse texto. O primeiro movimento é a percepção, porque Jesus ele vê as multidões e ele sobe ao monte. Os discípulos eles veem o mestre e se aproximam, e nós entendemos que Jesus ele é aquele que nos detecta no meio da massa. No meio de toda essa massa, que eu nem consigo enxergar, primeiro porque eu não enxergo de longe, e segundo porque tem um monte de luz aqui no meu olho, eu não consigo te identificar no meio da massa. Eu vejo um bloco de pessoas, e eu sei que tem gente aqui pelo barulho, mas não porque eu percebo, porque eu te enxergo, ou falo qualquer coisa porque estou percebendo a tua expressão, a expressão da tua face. Não, é porque realmente Deus quer falar contigo alguma coisa. Então eu coloco isso na conta de Deus, e eu entendo se você ficar chateado comigo, e está tudo bem, eu coloco na conta de Deus do mesmo jeito. Existem acontecimentos, e eu louvo a Deus porque existem momentos que o Senhor me tira de cena, para que eu não use o púlpito onde a sua palavra é pregada para desabafo e indireta, para que nós preservemos a pureza daquilo que pregamos e ensinamos ao povo dele. Mas ele é aquele que me percebe quando eu estou no meio da multidão. Ele é aquele que te percebe enquanto você está no meio da multidão e dizendo: ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém acredita em mim. Ele é aquele que te vê, ele é aquele que te enxerga, ele é aquele que acredita em você, porque foi ele quem te fez, e ele não tem projeto falido. Diga: eu sou percebido por ele. Existe essa percepção do mestre com a multidão, dos discípulos com o mestre, e quem é discípulo sempre se aproxima. São os discípulos quem se aproximam. Na igreja tem a frase: uma família para pertencer, mas eu não me sinto pertencente. Claro, você permanece distante. Quem tem que se aproximar é você. Tem 3 anos que eu estou aqui na igreja, nunca dei um abraço no bispo, porque não quer. Porque eu estou aqui, a bispa está aqui. Ele percebe e sobe o monte. Eles percebem e se aproximam, ao invés de se distanciarem. Ele não percebe para criar um aparato, porque depois de perceber Luiz, ele se posiciona como rabino,
porque ele se assenta por ter autoridade para ensinar. E ele não fala a respeito de teoria, mas ele fala a respeito da sua própria vida. Ele fala a respeito de si para nos ensinar a ser como ele é. Diga como ele é. Diga mais forte, diga como ele é. E Jesus começa a ensinar dizendo bem-aventurado. E nós entendemos que essa palavra bem-aventurado, do grego makarios, uma palavra reservada para falar sobre plenitude, sobre felicidade, sobre ser completo, sobre ser satisfeito, sobre não perceber falta alguma que me inquiete ou mexa no meu senso de humor, na minha estrutura emocional interna. O ser divino é o ser pleno, tem força, poder concentrado em si. É Ele quem provê, ninguém provê o divino é que provê o humano, porque o humano é limitado, mas o divino é infinito. Todo o potencial, toda a capacidade, toda a força, toda a existência de plenitude está no ser divino. E ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito. E como nos dias de hoje tem sido tão difícil ser feliz, porque tantas coisas nos são apresentadas como alternativa para a felicidade, como caminho para a felicidade, como resposta para a felicidade, como pacote de plenitude para sermos felizes. É um parâmetro estético, financeiro, social, de moda, de religião, de ensinamento, de padrão. E a gente vai, se envolve, faz Instagram, e contrata estrategista de marketing, e muda o jeito do cabelo, e faz lip, põe cinta, e sobe o que está caído, estica o que está enrugado, e muda a cor do cabelo, e preenche a boca, e levanta o zóio, e o zóio fica assim, parecendo chinês, e daqui a pouco o reconhecimento facial do teu telefone. Menino, resolve quem tu quer ser, pelo amor de Deus, porque eu não tenho memória para tudo isso. Bem-aventurados os pobres de espírito, mas o mundo prega bem-aventurados, felizes são os ricos. Quanto mais você tiver, mais feliz você será. E agora eu já tenho tudo, transbordo de tudo, mas ainda não sou feliz. É porque você ainda não experimentou esvaziar-se de si mesmo para ser cheio dele. Porque a fonte ao lado do poço disse para uma mulher sedenta: se você beber a água desse poço, amanhã você vai vir de novo, porque a sede vai continuar. Mas se você beber da fonte, você jamais voltará a ter sede. Diga comigo percepção. Diga forte. Essa boca murcha, essa voz de quem não quer falar, aqui você vai falar. Fala para a pessoa que está do seu lado, você vai falar. Porque você fala no mundo que você nem deve falar, e aqui dentro, quando você tem que falar, você não quer falar. Ô raiva que eu tenho, vontade de descer aqui e puxar os cabelos de um. Diga comigo percepção. Por que não faz já na primeira vez? Eu estou atacado hoje, viu? Diga comigo percepção. Diga comigo posicionamento. Não é uma posição de distanciamento para dizer, através do distanciamento, quem você é e quem ele é. Não. Não existe um isolamento, existe um ambiente de proximidade. Se aproxima quem quer. E se aproximar é perigoso, porque quando a gente se aproxima, a gente se expõe. Em algum momento a gente dá uma mancada, a gente dá uma tropeçada, a gente dá uma caída. Mas o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Diga comigo, eu amo a palavra. Diga comigo, guarda a espada.
Tem nada a ver, mas quarta-feira quem estava no culto sabe. Diga comigo: percepção, posicionamento e plenitude. Mas aí Jesus vem de forma ainda mais contraditória a princípio, porque ele fala: felizes, satisfeitos, plenos, bem-aventurados são os que choram. Diga comigo: chorar ainda resolve. Tem um grande cantor chamado Pablo. Porque o homem não chora, chora. Mas tem uma outra canção que fala: quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levante as mãos, receba a bênção nessa hora. É só pedir. Vai chorando, geme e chora. Chora resolve, mas não é todo choro que resolve. Não é um choro de manha. Não é um choro de birra. Não é um choro manipulado para manipular. Não é um choro fingido. Que choro é esse? Esse choro, a palavra grega usada para definir que tipo de choro é esse, é o mesmo choro de alguém que perdeu uma pessoa próxima, amada, querida, desejada. Ontem eu fui no shopping cortar a unha, que eu estava parecendo lobisomem. E encontrei um casal de irmãos que não congregam aqui conosco, mas que em algum momento da saúde da irmã, eu acompanhei através do Márcio e da Carol, orando, apoiando, me aproximando, trazendo algum tipo de palavra que pudesse fortalecer a fé para que eles não desanimassem. E ao encontrá-los, ele me disse: faz alguns dias que ela sepultou a sua mãe. E eu disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eclesiastes diz: é melhor você ir na casa onde tem luto. É essa palavra de quem está sofrendo pela partida, pela certeza de que não mais terá a presença daquela pessoa, tempo para compartilhar com aquela pessoa, um distanciamento que jamais será encurtado, uma reaproximação que jamais acontecerá. Não é choro de remorso, de gente que poderia ter feito e escolheu não fazer, de gente que deveria ter dito e escolheu não dizer. Tem uma passagem muito interessante. Oi, Valéria. Não. No sepultamento do meu avô, pai do meu pai, são 12 filhos, e uma das filhas agarrou no caixão e disse: eu vou junto. E meu pai, com toda a delicadeza dele, com toda a pedagogia dele: vai junto então, vai. Empurrou para a cova. Foi ou não foi? Tudo que eu conto é fato verídico e comprovado. Já que quer ir, vai, mas não atrapalha. Vamos fazer 2 em 1 aqui. Porque talvez deveria ter dito e escolheu não dizer. Poderia ter feito e escolheu não fazer. Deveria ter se aproximado e escolheu permanecer distante. Não é choro de remorso. Não é choro de que foi pego em flagrante.
Não. Esse tipo de choro, Paulo escreve à igreja em Corinto, dizendo que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que leva à salvação, e dele não há por que se arrepender. É quando a gente vem num momento como esse, quando a gente está com pão, com cálice, a gente analisa, faz um autoexame a respeito da minha própria vida, da minha conduta, da minha prédica e da minha prática, do que eu falo e do que eu faço, e encontro a conta no negativo, porque a conta não fecha. Eu estou falando mais do que fazendo, eu estou deixando de fazer e continuando a falar mais. Quem está entendendo, diga amém. E aquilo mexe comigo. E existe um convencimento que chega no meu interior, que alcança o meu coração, que quebranta o meu ser. E não existe uma outra alternativa, uma outra direção a não ser me humilhar, a não ser me render, a não ser confessar, se não através de palavras, mas através de lágrimas que escorrem pelo meu rosto, de lágrimas que eu não consigo conter, mas que tem um anjo com um odre, colhendo cada uma dessas minhas lágrimas, e depois derramando elas diante de Deus. Porque quando eu choro diante de Deus, eu não choro para o acaso, eu não choro para o vácuo, eu não choro para o vazio, eu choro diante da presença daquele que enxugará dos meus olhos toda a lágrima. Mas a tristeza do mundo produz morte. Mas me dá um exemplo. Judas estava diante da fonte de todo consolo, estava diante daquele que sempre tinha um lenço para enxugar a lágrima dos olhos de quem chorava, mas ele escolheu chorar o choro do remorso, mas se distanciar e tirar sua própria vida, se enforcar, se matar, comete suicídio, porque acha que o seu pecado, que a sua falha é grave o suficiente para deixar de ser amado. Deixa eu te contar uma coisa. Um dia que o teu pecado for capaz de fazer com que você deixe de ser amado, é porque Deus deixou de ser Deus. Mas o que você e eu não podemos perder é a capacidade de se arrepender verdadeiramente. Porque Pedro, enquanto Judas trai, Pedro nega. E que nome tem isso? Traição. Francisco, Pedro nega, além de negar, amaldiçoa. É um traste, não presta, é bandido, tem que morrer mesmo. É isso que Pedro fala. A Bíblia diz que em devido momento, o olhar de Pedro cruza com o olhar de Jesus, e é o olhar mais profundo que um dia já alcançou alguém. A Bíblia diz que Pedro chora amargamente, porque enquanto o galo canta, ele se lembra das palavras que tinha ouvido da própria boca de Jesus, que estava olhando para ele não com um olhar de juízo, mas dizendo: a gente se vê daqui a pouco. Sabe o olhar do Monte das Bem-aventuranças, Pedro? É o mesmo olhar. Daqui a pouco a gente se encontra, e eu vou te encontrar, porque você se perdeu em algum momento. Não é o choro de remorso de Judas, é o choro de arrependimento, que mexe, que bagunça, que desestrutura, que toca
em valores, em raízes, em fundamentos, em identidade. E quem nunca se quebrantou diante de Deus é porque nunca experimentou verdadeiramente da sua santa presença, da sua maravilhosa graça e do seu grande amor. Quem nunca teve um choro incontido, que misturou lágrima com ranho, ranho com lágrima, com saliva, e você passou a mão e alcançou o cabelo, e aquilo virou gel, e juntou com a cera, e com laque, e desmanchou a escova, a pranchinha progressiva, e se tornou regressiva. E aquilo que estava liso encrespou, e falou: é melhor encrespar por fora do que continuar crespo por dentro. Ele está alisando a minha alma, Ele está tirando as imperfeições do meu caráter, Ele está lixando a minha alma. Deixa eu chorar, me larga. Foi o que Ana falou para ele: me deixa, porque você não conhece o caminho que eu tenho trilhado até aqui. É todo ano, tem carne no meu prato, tem amor na minha cama, tem abraço, mas a minha alma, oh meu Deus! E eu quero fingir vitória na igreja, porque a minha fraqueza pode ser confundida com o pecado. E daí? Quem é que tem a ver com a tua vida? Corre para os pés do teu Senhor, te humilha diante dEle, te quebranta diante dEle, quebra o frasco do perfume, derrama tudo diante dEle, e se chorar, pega o cabelo e enxuga os pés dEle. Oh glória a Deus, porque aquela mulher chega por trás, como quem não quer que ninguém perceba que ela está chegando, mas ela chega, e ela quebra o perfume, e ela está derramando perfume, e ela está chorando, e é lágrima com perfume, perfume com lágrima, e é cabelo sendo usado para enxugar a lágrima junto com o perfume. Enquanto o fariseu está olhando para aquela cena e dizendo: se esse homem fosse profeta. E muitos de nós estamos aqui analisando a santidade alheia. E quem é você? Quantos de nós não deixamos de ir para o altar, para que ninguém pense nada a meu respeito? E que pense, e que deixe de pensar, e que dê amnésia, e que se lembre, mas o que vão se lembrar de mim é de alguém sempre rendido, contrito, arrependido, diante daquele que enxuga dos meus olhos toda lágrima. Meus netos foram para um acampamento um dia desse, e um deles ouviu uma outra pessoa, um outro menino dizer, naquele momento, depois daquela pregação, que teve chamado para o altar, eu não fui porque fiquei preocupado com o que pensariam de mim. Quantos de nós não retemos a nossa expressão, a expressão do nosso louvor, a expressão mais profunda da nossa adoração, do nosso culto, porque preferimos manter o equilíbrio, porque afinal de contas, isso é maturidade? Não, querido, isso não é maturidade, isso tem outro nome, isso é frieza, isso é mornidão. Porque quem um dia que tinha tudo para continuar perdido, que tinha tudo para continuar no fundo do poço, que tinha tudo para continuar se revirando na lama, quem um dia foi alcançado lá naquele lugar, já passou pela escola da vergonha 10 vezes, e já viveu vergonha muito pior lá no mundo, quando você ficava bêbado e falava e fazia e descia até a boquinha da garrafa, e no outro dia quando via o vídeo de não sou eu, não sou eu, mas parece com eu, não, mas não sou eu, não, eu não sou capaz de fazer isso. E aqui na igreja você quer dar uma de contido, aqui na igreja você quer dar uma de aqui na igreja você quer ter protocolo.
na presença do Eterno, daquele que te amou, daquele que te acolheu, daquele que se misturou com a tua raça. Posição. Santidade mais e mais. Santidade. Sabe o que é santidade? É não perder a capacidade de se quebrantar sempre que tiver oportunidade para fazer. Pensem o que pensar, falem o que falar, não me interessa. Eu sei de onde eu vim, eu sei de onde eu fui tirado, eu conheço e me lembro o momento no qual me encontrava, no dia que a mão furada do mestre da Galileia me alcançou, lá no fundo daquele poço. Estava escuro, estava frio, eu estava sozinho, o meu destino era a morte. Ele me tirou lá de dentro e me trouxe da escuridão para a luz, e me trouxe da morte para a vida. Irmão, eu usava leite de rosa debaixo do braço, hoje eu uso leite de magnésio, mas eu não posso esquecer de onde foi que eu saí. Eu sei de onde a mão furada do mestre da Galileia me alcançou. Postura. A postura. Pedro, vem cá. Jesus operou o milagre domingo passado. Eu estava viajando e o Pedro estava com a gente. E para eu me levantar era o sacrifício. Vem cá, Pedro, me ajuda, pelo amor de Deus, a me levantar. E domingo ele estava me assistindo online. Eu sentei aqui na beirada do altar. Ele me viu levantar rápido. Ele fez. Jesus operou um milagre na vida do bispo. Quando estão entendendo, digo amém. Amém. Eu quero compartilhar na palavra alguns tipos de choro. O primeiro está em Ezequiel capítulo 9, verso 4, que nós vamos chamar de o choro que consagra. Diga comigo, o choro. Se você falar assim de novo, vou te dar mais uma chance. Senão vou falar teu nome aqui do altar. Diga comigo, o choro que consagra. Diga consagração. A palavra do Senhor diz assim: percorra a cidade, toda a Jerusalém, e ponha uma marca na testa de todos os que gemem e choram, por causa de todas as práticas detestáveis nela cometidas. Esse é um choro não de quem pecou, mas de quem aprendeu a se posicionar diante do pecado, que poderia escolher se corromper, se misturar, que poderia escolher caminhar pelo mesmo caminho que os outros, mas escolheu se separar, escolheu caminhar pelo caminho inverso. Isso é se consagrar. Eu me separo, eu me distingo, não para ser superior, mas porque eu conheci uma dimensão mais profunda do que verdadeiramente importa, do que realmente é a vida e de que vida realmente vale a pena ser vivida. Já caminhei por esse caminho, não me satisfez, pelo contrário, foi me levando de mal a pior. Essa pessoa está gemendo, Fernando. Ela não está sorrindo. Essa pessoa está chorando, Ricardo. Ela não está celebrando. Ela está enxergando, ela está sentindo, ela está no mesmo ambiente, mas ainda que no mesmo ambiente separado. Ainda que na mesma geografia, caminhando por um outro caminho, contemplando uma realidade, mas não se misturando ou se confundindo com ela.
Ele está chorando, ele está gemendo, ela está chorando, ela está gemendo, não por superioridade ou para demonstrar um outro nível de espiritualidade, não. É porque sabe qual é o fim de quem caminha por esse caminho. Um outro choro é o choro que está em Tiago, capítulo 4, versos 8 a 10, que nós vamos chamar de o choro de ligação, o choro de conexão, o choro que aliança, que torna-se aliado, que faz o elo entre um e outro. Diga comigo, o choro que consagra. Diga comigo, o choro que conecta. O texto diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Entristeçam-se, chorem, lamentem-se, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Diga comigo, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. A humilhação que precede a exaltação, choro que precede consolo, separação que aproxima, quebrantamento que cura, que transforma, que muda. A gente quer ser exaltado através de oferta, através de preço. A gente quer ser exaltado através de posição no tempo, na mesa, na cadeira, no lugar, no posicionamento. A Bíblia nos ensina um outro caminho para isso. Quer honra, quer exaltação, quer destaque, quer o brilho da glória, humilhe-se. Não contenha suas lágrimas. Se quebrante. Deixe o coração se quebrar. Deixe o perfume escorrer. Gema, chore, grite, balbucie palavras que nem você vai entender, mas que o Espírito vai estar interpretando diante do trono da graça para o Pai, e haverá resposta para a tua vida. Assim como houve para a humilhação de Ana, que estava dizendo: eu não aguento, já são anos sendo afrontada, sendo humilhada, e não é somente por Penina, mas é pelo meu próprio estado, é pela minha própria incapacidade, é pela minha falta de capacidade de gerar. É isso que me humilha. Eu já não aguento mais, mas ainda assim eu sei que tu és Deus e continuas sendo Deus. Se eu gero, se eu não gero, é por isso que depois ela diz: eu sei que tu és aquele que coloca, que tira do trono. Eu sei que tu és aquele que mata e faz viver. Eu sei que o Senhor é aquele que fere e que cura, porque eu já fui ferida pelo Senhor, eu já fui curada, eu já me humilhei, e se hoje eu estou sendo honrada, é porque tu és Deus sobre a minha vida. Choro que consagra, choro que conecta, choro que não me deixa fingir vitória o tempo todo, choro que me torna verdadeiro a cada dia, transparente. Um outro choro que podemos dizer é o choro que cumpre, é o choro que vai até o fim. Diga comigo, choro que cumpre. Como assim, bispo? Choro que cumpre. Hebreus capítulo 5, versos 7 a 8 diz: durante os dias em que Jesus esteve na terra, ele ofereceu, orando e suplicando, com fortes gritos e lágrimas, sacrifícios àquele que o podia livrar da morte, ou seja, Deus, o Pai.
embora fosse filho, aprendeu obediência por meio do sofrimento ou por meio daquilo que sofreu. Aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Vamos repetir juntos no 3, 1, 2, 3. Aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Porque é o choro que cumpre. Lá em casa era assim. Quando a gente não fazia nada, a minha mãe chegava mais cedo e batia na gente. Essa irmã aqui, essa bênção toda, isso é um perigo. Só existe uma pessoa que para o meu pai, esta senhora, com toda essa áurea angelical. Não mexam com ela, eu os aconselho. E ela dizia, e quando seu pai chegar, era João tendo revelação do Apocalipse. E quando seu pai chegar, eu vou contar para ele, e ele vai bater em vocês de novo. Não adiantava choro antecipado. A hora do encontro iria chegar. Tinha hora só que dela ou dele chamar, eu já ia chorando. E ela dizia, ou ele dizia, não adianta chorar. Primeiro eu vou falar, depois eu vou bater e engole o choro. Porque o choro não me livrava do processo. Jesus gemeu, Jesus chorou, mas ele cumpriu. Ele estava no Getsêmani suando sangue. Olha como eu estou sofrendo. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele aprendeu a obedecer. E a gente quer continuar desobediente. A gente quer permanecer na postura carnal da desobediência, que nem o próprio filho foi poupado. E você que através do filho tornou-se filho, quer ser bonito e bonita. É o sofrimento, é o processo da disciplina que nos aperfeiçoa na disciplina da obediência. Não existe maior poder espiritual que seja alcançado a não ser através da obediência. Quer poder espiritual sobre a tua vida? Quer poder para resistir ao diabo e ver o diabo fugir com a corja de demônio do teu caminho, da tua casa, da tua família? Não adianta passar pelo vale do sal, não adianta óleo da unção na cabeça, não adianta muitas vezes, irmãos, nem jejum e oração. Você pode jejuar, você pode orar e ainda assim continuar desobediente. Quer poder espiritual sobre a tua vida para ver coisas grandes e poderosas acontecerem em você e através de você? É o caminho da obediência. E o caminho da obediência vai fazer muitas vezes lágrimas escorrerem do nosso rosto. Mas não é porque a lágrima escorre que Deus é manipulado. Porque enquanto a lágrima está escorrendo, graça está sendo liberada sobre a nossa vida. Força da parte de Deus está sendo liberado sobre a nossa vida. Poder da parte do Espírito de Deus está me aperfeiçoando, me capacitando. E nós vamos vendo Deus ser poderoso e capaz de fazer infinitamente mais. Eu não imaginava que eu fosse conseguir, mas Deus é capaz, é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabe por que a gente está de pé? Porque Deus é poderoso. Porque se fosse pela nossa própria capacidade, a gente já teria voltado para o mundo. Mas a cada dia
quando a gente pensa em desistir, quando a gente acha que não vai aguentar, é a mão de Deus que vem e nos sustenta e nos levanta e diz: vai chorando, vai gemendo, vai balbuciando, é ranho com lágrima, é lágrima com saliva, é palavra que se transforma em gemido, porque não tem nem mais força para falar, mas a mão de Deus vai nos sustentando. Não pare, vai cumprir. O propósito será cumprido e o nome do Senhor será glorificado. Eu desconfio de crente que só conta vitória. Não tem crente mais fingido do que crente que só conta vitória. Fica longe desse tipo de gente, viu? Gente que não tem uma luta para contar. Gente que não está passando por nenhum estreito. Gente que não é afrontado pelo diabo. Fica longe desse povo. Crente que caminha com Jesus está passando por luta, está passando por prova. Às vezes você olha e fala: gente, mas o que é que eu estou deixando de fazer? Me passa a tua rotina espiritual. O que é que você anda fazendo? Porque você só conta bênção, você só conta vitória. Eu não estou falando de gente que não murmura. Eu estou falando de gente fingida. Eu estou falando de gente que tem fé fingida. Eu estou falando de gente que não compartilha a realidade da vida e que não vive uma vida verdadeira. Uma coisa é não reclamar, não murmurar. Uma coisa é aprender a dar graças a Deus em toda e qualquer situação e circunstância. Uma outra coisa é você fingir viver uma realidade que não existe. Eu estou que nem o irmão Lázaro. Eu estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. E quando não dá o irmão Lázaro, eu coloco o Olodum mesmo, vamos embora. Os religiosos arrepiam. Choro que consagra, choro que conecta, choro que cumpre. E depois o choro que constrói e aviva. Neemias capítulo 1, verso 4 diz que quando ouvi essas palavras, sentei-me e chorei. Durante alguns dias pranteei, jejuei e orei perante o Deus dos céus. Geralmente a pessoa que chora de forma fingida, o choro paralisa essa pessoa. Ela faz drama, porque o que na verdade ela quer é fugir da responsabilidade, é transferir o peso, é que alguém carregue por longa distância a maior parte do peso que cabe a ela carregar. Quando Neemias ouve a respeito da situação de Jerusalém, ele senta, ele chora, ele ora, ele jejua, mas ele se levanta e ele toma uma atitude, sim ou não? O choro que paralisa não é o choro que Deus consola. É o choro do qual o diabo se aproveita para tornar a vergonha ainda maior, para tornar a humilhação ainda pior. Ele está no conforto da sua posição, ele não está em Jerusalém, ele tinha status de confiança diante do rei a quem ele servia. Ele poderia muito bem dizer: que tenho eu a ver com isso? Ema, 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 cada um com os seus problemas. Mas esse choro, que é confrontado por essa palavra, bem-aventurados, bem-aventurados os que choram, esse tipo de choro aqui, é o choro da indignação, é o choro da inquietação, é o choro da inconformidade, é o choro que arranca o sono. Não é por estar oprimido, é por estar inconformado. É o choro que não me deixa confortável na minha cama, na minha cadeira, na minha posição, na minha condição, no meu nível de conhecimento e de relacionamento, não. Esse choro que só faz escorrer lágrima artística, mas é problema dele, deixa para lá. Não era problema de Neemias. Ele não tinha nem que ter chorado.
Mas ele diz: a cidade do meu Deus, o povo do qual eu faço parte, há 100 anos estão nessa vergonha, nessa mesma condição, nessa mesma situação. Não. Talvez você vai ser o primeiro a começar a chorar pela mudança da situação da tua casa, da tua família, dos teus irmãos, dos teus cunhados, do teu pai, da tua mãe, dos teus sobrinhos, do teu neto, da tua neta. Não interessa se você vai ser o primeiro ou se você será o único. O que interessa é que lágrimas de inquietação comecem a escorrer dos teus olhos, porque essa lágrima será colhida e apresentada diante de Deus, e essa lágrima que será apresentada diante de Deus não ficará esquecida. O Senhor trará novidade nessa casa. Porque ao mesmo tempo também o profeta Joel, capítulo 2, versos 12 e 13 diz: ainda agora, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, rasguem o coração e não as vestes. E depois no verso 28 ele diz: depois de tudo isso, eu derramarei do meu espírito sobre todos. Enquanto escorre lágrima dos olhos de Neemias, está sendo gerada uma restauração, uma reconstrução que vai mudar a história de um povo. Enquanto é ordem e direção da parte do Senhor que o povo se volte para Ele, não com encenação, mas de fato e de verdade, começa a ser gerado ali um avivamento sem precedentes. O que eu quero dizer com tudo isso é que essa lágrima que escorre dos teus olhos está gerando algo que hoje você ainda não consegue perceber, mas que virá à tona às claras, e que pode muita gente não ter visto você chorar, mas todos vão ver o resultado do teu choro, e haverá consolo da parte de Deus para a tua vida. Quantos recebem essa palavra? Levante a sua mão nessa manhã, receba consolo da parte de Deus, e que esse consolo venha através de resposta, de favor e de graça. Se coloque de pé nessa manhã, em nome de Jesus.